Estou aqui no centro de Katmandu. Quero convidá-los para lerem comigo um texto bíblico, por bondade. Uma palavra de Abacuque, profeta Abacuque, no capítulo 1 do seu livro. Vamos ler os versículos que retratam o sentimento do coração de Abacuque, a reclamação que ele expõe ao Senhor, do versículo 1 até o versículo 4. Aleluia. Diz assim: o oráculo que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência, e não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade e a opressão? Destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas, e o litígio se suscita. Por isso a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo, e a justiça é pervertida. Amém. Feche seus olhinhos, por bondade. Santo de Israel, Senhor de nossas vidas, peço-lhe graça, Senhor, uma vez mais, pois a sua palavra certamente será falada. E enquanto eu estiver a falar, que o seu Espírito nos ensine e possamos aprender aquilo que o Senhor quer nos traduzir ao coração. Que a verdade da nossa alma seja exposta diante da verdade da tua palavra. E como tua noiva, possamos aprender os preceitos do teu reino, de modo que alcancemos um coração puro, ao ponto de viver aquilo que tu queres. Assim eu peço-lhe, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Abacuque está, é evidente, dentro de uma visão, de uma palavra profética, mas diante de um cenário que o deixa consternado, triste, abatido, com o coração angustiado, mediante aquilo que ele vê de opressão, de corrupção, de malignidade, de guerras, confrontos, crises globais. E tudo que ele consegue vislumbrar em volta do mundo habitável de então, faz com que seu coração fique um tanto que indignado. Não como que indignado com o Senhor, mas questiona assim diante de Deus, como se dissesse: Senhor, e daí? A gente vê tanta coisa e parece que não há um juízo de tua parte. Parece que tu se faz de absorto diante de tais calamidades. Parece que o Senhor tampa os olhos diante de tanta opressão e injustiça. Mas as respostas de Deus a ele o fazem não apenas confortar o coração, mas também acreditar naquilo que o Senhor é e irá fazer mediante a sua justiça. E é justamente pensando nessa fala de Abacuque que nos reporta a uma situação global de todo o tempo, dentro daquilo que a gente vem tentando conversar com os amados, explicar o conceito de reino e entender o reino de Deus. Eu não me canso de dizer à igreja,
de que ela precisa, acima de tudo, compreender essa verdade sobre reino de uma forma simples e de uma compreensão que invada os corações e possam não apenas ouvir, mas, se preciso for, argumentar sobre aquilo que vive, aquilo que pensa e que crê. O apóstolo Paulo disse: "Cri, por isso falei". E é justamente em função de conhecer a palavra, saber o que significa, que nos dá condições de responder à razão de nossa fé. E é lamentável como que as pessoas desprezam tal oportunidade. Saber sobre o reino deveria ser uma fome comum de todos que professam o cristianismo, porque afinal é a única e mais poderosa mensagem de Jesus, reino de Deus. Ele pregou 3 anos e meio, e as pessoas preferem ouvir filosofias, histórias, contos, ao aprender aquilo que de fato vai produzir nelas a eficácia da fé. Há pouco tempo atrás eu trouxe uma parcela de conhecimento acerca do reino, a fé que funciona do reino, em um intensivo aqui no auditório, e é uma parcela do que tem aqui que a gente vai ver no futuro, mas embora seja exposto de maneira clara, o difícil é torná-la prática, porque fazer funcionar aquilo que a gente ainda não creu, não entendeu por completo, torna-se quase que impossível. É por isso que Jesus nos levou a compreender que é necessário primeiro ouvir e entender o reino. Então ele se torna prático e real em nossas vidas. É por isso que eu insisto, e estas semanas é evidente que poderão produzir ações futuras tão extraordinariamente milagrosas na vida daquele que crê e aprende, que acredito que você e sua casa poderá dizer: não somos mais os mesmos. E olhando para isso que Abacuque citou em sua palavra profética, vem-nos à memória perguntas, e ao observar o cenário que ele vivia, comparar com o cenário que a gente vive, é inevitável você olhar para tudo isso e perguntar: que mundo é esse que a gente está vivendo? Que situação lamentável é essa que a gente está vivendo? Que mundo de corrupção e injustiça que estamos vivendo? Até as melhores e mais importantes nações globais vivem enlameadas com corrupção e injustiça. A gente olha para os cenários internacionais em países que antes eram esperança de muitos que saíam de suas terras para tentar a vida em outra nação. Em algum momento pode até ser que financeiramente seja legal, só que você olha para o que está acontecendo de maneira global e você se assusta. Você olha para a América, que era a porta da esperança de milhares, e hoje tem se tornado a porta da desesperança dos que estão lá, prontos para vir embora ou serem despachados. Os conflitos que se enlaçam entre nações, as crises financeiras e econômicas que têm abalado o país, que até então a gente diria: poxa vida, impossível abalar essa nação, mas inevitável o que está acontecendo. E por que não olhar para a nossa América? Pensa em um grande vulcão que está a América do Sul, em polvorosa, região onde se tinha a ideia de plena paz, já não se pode dizer mais o mesmo. Portanto, vivemos em dias difíceis e que se pergunta: que mundo é esse que a gente vive? Ora, é o mesmo mundo que Abacuque vivia e que questiona Deus e diz: Senhor, e daí? Eu clamo, eu oro, eu peço, parece que não tem respostas. E não poucas vezes a gente se enquadra na mesma situação e se pergunta: que mundo é esse, Deus? Deus inicia a ideia de reino, levando as pessoas a compreenderem que a proposta dele era diferente. Mas o homem, obviamente, se perdeu dentro da proposta e abandonou os preceitos do Senhor. E quando Deus dá-nos uma ideia daquilo que ele propõe, ora, são coisas belas e que se torna fácil viver. Se não, perceba, olha aí na sua Bíblia, abra, por favor, no livro de Deuteronômio, nesse 5º livro de Moisés. Veja comigo lá no capítulo 16 de Deuteronômio. É a repetição da lei, mas agora Moisés coloca algumas palavras
de forma bonita, no verso 19 e 20, ele diz assim: não torcerás a justiça, nem farás acepção de pessoas, não tomarás subornos, pois o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Segue a justiça, e só a justiça, para que vivas e possua a terra que o Senhor teu Deus te dá. Ora, essa fala do Senhor, contundente, apresenta as suas características e daquilo que ele gostaria que o seu reino fosse apresentado às nações e o mundo pudesse escolher. Me lembro de um texto que eu abri agora em Isaías. Vem à minha memória, no capítulo 1 de Isaías, uma palavra dura que ele tem no verso 23, profética, logo no início de sua fala. Ele diz assim no verso 23: os teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões, cada um deles ama o suborno e corre atrás de presentes, não fazem justiça ao órfão e não chega perante as casas das viúvas para ajudá-las. Sabe, é interessante quanto Isaías leva a perceber a promiscuidade, a injustiça, a corrupção dentro do mundo de seu tempo. Olha no capítulo 5, se não me foge a memória, vamos achar. Perceba o que ele diz. Capítulo 5 é uma palavra um tanto que dura, mas lá no versículo 22, só, vamos caminhar por aqui. Ele diz assim, ó: ai dos que são poderosos para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que justificam o ímpio por suborno e ao justo negam justiça. Uau! Até parece que estamos falando do dia de hoje, não é? Que coisa interessante quando eu olho para essas palavras, porque trazem no mesmo tempo, de épocas diferentes, com profetas diferentes, com visões diferentes, mas situações completamente iguais, equânimes enquanto que injustiças. O mesmo Isaías, dentro da sua conjuntura profética de apontamento das crises globais, no capítulo 10, embora a profecia seja enorme, nós vamos tentar capturar apenas 4 versículos, ou 5. Capítulo 10 de Isaías, por exemplo, ele diz assim, ó: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para privar da justiça os pobres e para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, despojando as viúvas e roubando os órfãos. Mas que fareis no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Com tudo isso, a sua ira não se apartou, ainda está estendida a sua mão. Sabe, são tempos proféticos que correlacionam com os nossos dias. Ezequiel, que foi um profeta pós-cativeiro, ou do cativeiro, pós-cativeiro, ele também se lembra e olha a situação das gerações de sua época. Vem comigo lá por bondade, livro do profeta Ezequiel, no capítulo 22, precisamente 2 ou 3 versículos, verso 12, por exemplo. Se você ler todo o texto, você vai ficar abismado, mas apenas o 12 e o 13 se coaduna com Abacuque. Diz assim: no meio de ti aceitam-se subornos para se derramar sangue, recebes usura e lucros ilícitos, e usas de avareza com o teu próximo, oprimindo-o, e de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Mas eu certamente baterei as mãos contra o lucro desonesto que ganhaste, e contra o sangue que derramaste no meio de ti. Uau! Não somente ele, mas se você viajar um pouquinho mais à frente, você vai chegar no livro de Miqueias. E Miqueias, no capítulo 7, embora ele aponta essa corrupção, normalmente a Israel, mas
No contexto do seu livro, ele aplica as nações, e ele diz assim, no capítulo 7, o verso 2 em diante, por exemplo. Ele diz: pereceu ou desapareceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça o seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, e o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua visitação, agora é o tempo da sua confusão. Não creiais no amigo, não confieis no companheiro, nem daquele que repousa no teu seio guarda as portas da tua boca. Pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Uau! Percebe que o cenário que eles estão vendo é um cenário desolador. E perceba se não é o parecido com o que a gente observa em torno do mundo que vivemos. Parece ser a mesma cena, o mesmo ambiente de injustiça e de iniquidade, de podridão e escuridão de alma. É um mundo dominado pelas garras do diabo. E não é difícil compreender por que o mundo está assim, ou por que o mundo se tornou assim. Ao contrário, a resposta é um tanto que simples. Deu-se simplesmente pelo fato do endurecimento do coração do homem em relação aos princípios do reino de Deus. Desde os dias adâmicos, quando estes decidiram, por livre e espontânea vontade, optaram por não caminhar, não querer, não conhecer, não viver, não fundamentar as suas vidas com base no reino de Deus. E de tudo aquilo que poderiam ter vivido, simplesmente desperdiçaram a tal nobre oportunidade. E é interessante que é necessário, para compreender essa situação global, e dentro dessa conjuntura de reino que estamos vivendo, eu gostaria de te mostrar os fundamentos do reino. E vale dizer que Deus fundamentou o seu reino no Antigo Testamento como que um modelo para o mundo todo, como disse na semana passada. E este fundamento Ele colocou como que 7 grandes estacas, 7 grandes pilares ao solo da alma humana, para que o reino pudesse ser edificado sobre ela. Perceba, portanto, eu vou tentar lhe dar alguns. E o primeiro fundamento que o reino está consolidado é o fundamento chamado amor. Diga para quem está ao seu lado, diga: a base do reino, ou a primeira base do reino, é amor. Eu tenho dito a vós outros durante todo esse tempo, que não há uma base mais forte, há outras 6 pós essa, mas a primeira e é fundamental é a base do amor. Sem essa base, não é possível compreender ou viver o reino. Sem essa base, você pode até ter um conhecimento teológico, mas você não consegue praticar os princípios. Por quê? Porque os princípios do reino exigem sacrifício pessoal daquele que decide praticá-lo. Exige a abdicação de si mesmo, exige a renúncia de si mesmo, exige a disposição de largar algumas coisas nos quais eu gosto, que a minha carne aprecia, que o meu temperamento aprecia, para desejar viver os preceitos do reino. E como isso é possível? Vai comigo rapidamente na sua Bíblia, segundo o que Paulo ensina, embora seja um texto poético muito conhecido, mas ele se aplica a nós. Vai lá em 1 Coríntios, por favor, capítulo 13. Vejamos o que esse homem de Deus nos dá de lição tão gloriosa. 1 Coríntios capítulo 13, o verso 1 ao 8. Para você que não tem sua Bíblia, eu creio que vai estar na tela. Enquanto não chega, eu digo: ainda que eu falasse a língua dos homens e também a língua dos anjos,
e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ele está dizendo que eu posso ser o cara mais espiritual do mundo, mais pentecostal, mais cheio de dom, fazer paralítico andar, morto levantar, olha, fazer o raio descer e cortar o caboclo no meio, plantar bananeira, virar os avessos, emagrecer instantaneamente, assim, ó, pim, com base numa oração, te dar dente de ouro, dar pozinho na cabeça, enfim. Eu posso fazer o capiroto, plantar a bananeira, virar o rabinho no chão, enfim. Mas se eu não tiver amor, nada disso vale. Nada disso serve. Ele diz como metal que tine, porque tem e o tinir vai longe, mas ele passa. É bonito, mas passa. Perceba que ele continua e diz: e ainda que eu tivesse o dom de profecia, e dá uma olhadinha para quem está ao seu lado e diga: vai que você não gosta de uma profecia. Fala a verdade, irmão. Se vem um caba lá e tchu, e dá uma profecia legal, ah, que você não gosta, irmão. Hã? Se falar com o caboclo, vem um caboclo aqui, irmão, tão profeta, que até o número da cena, na próxima jogada, você vai ter. Meu irmão, eu te confesso que a gente vai ter que fazer o culto lá no pátio, de tanta gente que vai vir. É ou não é verdade? Porque a profecia é legal e é de Deus, embora existam as profetadas no meio do caminho. Entretanto, Paulo deixa muito claro que ainda que eu tenha o dom de profecia e conheça todos os mistérios da ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres. Bom, eu não tenho fortuna nenhuma, mas ainda que distribuísse, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Agora, a definição do que ele diz, do que é a base do reino, começa aí, no verso 4. Isso é o que leva a gente a viver o reino. Primeiro, o amor é sofredor. Sofre porque ama. Dá uma olhadinha para quem está ao seu lado e diga: eu sei disso. Olha para tua esposa e diz: eu bem sei. O amor, tudo sofre. Ele continua dizendo que esse mesmo amor, essa bênção, diz que ele é benigno, é bom. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria. O amor não se ensoberbece. Vai continuando, ligeirinho. Não se porta inconvenientemente. Não busca seus próprios interesses. Não se irrita. Não é fácil não, irmão. Não é fácil não. Não suspeita mal. É outra coisa que não é fácil. Mas por amor você vai ter que viver essa prática de reino. Aplicar isso diariamente na vida como um exercício de amor. Então, o verso 6, ele diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Essa é a base de reino. Então, se eu quiser viver o reino, eu tenho que tomar essa base e aplicá-la no dia a dia, em todos os segmentos da minha vida. É por isso que, por causa dessa base, eu preciso engolir alguns caroços. Eu preciso aguentar alguns xaropes. Eu preciso suportar algumas pressões. Eu preciso apanhar e às vezes ficar calado. Eu preciso suportar a afronta. Não é fácil. Mas se eu quiser viver o reino, a base é esta. É necessário ler isso aqui todos os dias e ver qual dessas áreas da minha vida ainda precisa ser adicionada. E trabalhar isso diariamente. É um exercício diário. Nada no reino funciona se não possuir amor. Nem a fé do reino funciona se não possuir amor. Perceba uma segunda fundamento do reino.
A Bíblia me ensina, vai lá comigo no Salmo 145, por bondade, rapidamente. Salmo 145. O reino está fundamentado sobre a bondade magnífica do Senhor. O verso 13 diz assim: o teu reino é um reino eterno, e o seu domínio e bondade estende-se a todas as gerações. O verso 14 ele diz: o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Uau! É por isso que você fica pasmo com algumas coisas, como Abacuque fica com a bondade de Deus. Às vezes o cara merecia a forca de imediato. E às vezes a gente se indigna porque acredita que aquela pessoa tinha que ser julgada de maneira imediata. E às vezes essa justiça não vem de acordo com o nosso parecer, ou com a nossa visibilidade ou vista. Mas a gente não sabe que talvez dentro daquela pessoa que a gente acreditava que ela merecia um julgamento rápido e imediato e talvez uma morte cruel, talvez dentro do coração dela, de algum momento imediato, ela tenha se indignada consigo mesma e buscado em Deus, qualquer que seja, ainda um mínimo de arrependimento, tal qual os ninivitas fizeram. E Deus rapidamente muda o seu coração, não que ele isenta a colheita daquilo que o cara semeou, mas ele perdoa a iniquidade daquele, pelo menos permitindo que ele não morra em função daquilo que ele fez. Isso às vezes causa em nós um constrangimento, porque Deus julga segundo a sua bondade e misericórdia, e nós julgamos segundo o nosso senso de justiça, não é verdade? É por isso que o reino dele está fundamentado em amor, bondade, diga para quem está pertinho de você, e está fundado também em misericórdia. O mesmo Salmo 25, mesmo livro de Salmos, Salmo 25, verso 10, Davi diz uma palavra linda. Ele diz assim: todos os caminhos do Senhor são amorosos e fiéis para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Outras versões vão dizer que os seus caminhos são fundamentados em misericórdia e fidelidade. Sabe? Tudo que Deus pratica para com o seu povo, ele fundamenta primariamente naquilo que ele sente a respeito de cada ser humano. É por isso que nós estamos aqui. Porque se Deus tratasse segundo as nossas razões ou as nossas justiças, nenhum de nós estaríamos aqui esta noite. Mas Ele, como diz a Bíblia, nos tratou segundo as suas misericórdias, e as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Aleluia, glória a Deus. É lindo, nós lemos em Deuteronômio 16, mas Paulo cita o mesmo que Deus cita em Deuteronômio, lá no capítulo 2 do seu livro de Romanos, no verso 11, Paulo diz assim, que em Deus, ou Deus, não faz acepção de pessoas. O que ele quer dizer com isso? Que a base do seu reino é igualdade. Dá um tapinha de leve, de amor no ombro de quem está ao seu lado e diga para essa pessoa querida, a base do reino do Pai é igualdade. Eu me alegrei tanto com essa canção que foi cantada aqui hoje, queridos. Que coisa mais linda, sabe? Que coisa mais rica. E o reino dele está firmado sobre esses princípios, sobre essas bases fortes, lindas, gloriosas de igualdade. Ele já falava sobre isso. Vai lá em Levítico comigo rapidamente, por favor. E o verso 15, olha o que Moisés escreve. Não farás injustiça no juízo. Não favorecerás ao pobre, nem serás complacente com o rico, mas com justiça julgarás o teu próximo. Ele está dizendo, olha, não trata o pobre de um jeito porque ele é pobre, e nem trate o rico de outro jeito porque ele é rico, mas trate os dois de maneira igual, porque no reino de Deus não tem maior ou menor, rico ou pobre, preto ou branco, amarelo ou azul, são todos iguais diante do Senhor. Isso é maravilhoso. O mesmo nível de justiça para o que pode mais é o mesmo nível de justiça para o que não pode nada. Isso é maravilhoso.
O Senhor trata-nos com igualdade. Isso é muito legal. O apóstolo Paulo, quando fala sobre reino, ele fala sobre uma outra base fundamentalmente importante do que chamo de quinta base. Lá no capítulo 9 do livro de Romanos, no verso 17, ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele diz que o reino está fundamentado em sua justiça. É por isso que o reino de Deus faz diferença em um mundo tão corrupto e injusto quanto o nosso, porque está fundamentado em justiça. Eu lembro-me de um provérbio, se eu não estou enganado, é provérbio 21 e 21. Permita-me achá-lo, ou é. A Bíblia diz: o que segue a justiça e o amor acha vida, prosperidade e honra. Olha que coisa mais linda. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Oh, que coisa mais linda. Perceba que o reino do Senhor, segundo Davi, e se tem uma coisa que Davi entendia, era de fidelidade. O reino do Senhor está fundamentado sobre fidelidade. Davi, quando canta essa canção no Salmo 33, ele fala sobre isso. Olha o verso 4 e 5. Meu Deus, que coisa mais linda. Davi diz: pois a palavra do Senhor é reta e verdadeira, e todas as suas obras são feitas com fidelidade. Não, cante essa canção, diga para quem está ao seu lado, porque a palavra do Senhor ele diz no verso 5: o Senhor ama a retidão e a justiça, a terra está cheia do seu constante amor. Que coisa maravilhosa. É por isso que nós podemos falar e viver o reino. Mais do que isso, amor, bondade, misericórdia, igualdade, justiça e fidelidade. Existe uma sétima base, fundamento do reino, do que chamo de equidade. Veja o que a Bíblia escreve ou nos ensina. Salmo 45, verso 6. Vem comigo por bondade. Esses dois versículos, 6 e 7, ele diz: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a retidão e odeias a impiedade. Portanto, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Ele está falando de Jesus. Agora perceba, o que é equidade? Iniquidade é a não prática da justiça conhecida. Equidade é a prática da justiça igual para todos. Entende? Significa que tudo do Senhor é de forma perfeitamente igual. É por isso que ele abomina 2 pesos e 2 medidas. Ele odeia esse tipo de coisa. O Salmo 97 traz-nos uma visão clara dessa fala do Senhor Jesus. Veja. Verso 2 diz assim: nuvens e escuridão estão ao redor dele, retidão e justiça são a base do seu trono. Aleluia. Então, quando você ora aquilo que Jesus disse: Senhor, venha o teu reino, você está dizendo para que amor, aliás, repita comigo isso, por favor. Põe a mão, ou não precisa nem pôr a mão, mas diga para quem está pertinho de você. Diga todas as vezes que você orar e dizer: Senhor, venha o teu reino sobre minha vida. Você está dizendo: venha o teu amor, venha a tua bondade, venha a tua misericórdia, venha a tua igualdade, venha a tua justiça, venha a tua fidelidade, venha a tua equidade sobre a minha vida. Oh, aleluia! Isso é reino. Aleluia. O escritor aos Hebreus, eu termino essa fala dizendo, o escritor aos Hebreus, no capítulo 1 e o verso 8, diz assim:
Mas do Filho de Deus, aliás, do Filho diz, ó Deus: o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Que maravilhoso é servir esse Jesus. Como é bom estar com Ele. Mas tendo tudo isso, tendo o homem à disposição, ou à sua disposição, um reino com todas essas virtudes, nos quais seriam derramadas, vividas por todos aqueles que creem no Senhor, mediante simples obediência da sua palavra. Entretanto, optaram a humanidade por não fazê-lo. Escolheu o homem e a mulher andar fora desses ditames do reino. Mesmo tendo uma segunda oportunidade a partir de Noé, como já vos ensinei, outra vez optaram pela iniquidade dentro dos seus corações e negaram a oportunidade de construir um reino de justiça baseado na fé que o seu patriarca havia deixado. Perceba, portanto, que o homem preferiu-se apartar-se dos conselhos do Senhor. E uma vez que preferindo se apartar dos conselhos do Senhor, ignorou a palavra de sabedoria do Eterno. E inevitavelmente fazendo isso, óbvio, desprezando sua bondade e misericórdia, eles abraçaram a injustiça e a impiedade. E é por essa causa que o mundo desenfreadamente foi e está indo de mal a pior. É sobre isso que Paulo escreve. E ele dá uma visão clara de como é o mundo em nossos dias. Talvez você já leu essa fala algumas vezes, mas vale a pena lê-la outra vez. Aos Romanos, capítulo 1, verso 18. Acompanhe essa leitura para você ver quão dantesca ela é. O quão atual, o quão presente, mas o quão triste ela também se aponta. De repente a nova versão internacional traz palavras mais adequadas ao nosso tempo. Diz assim: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são, ou seja, os atributos são inexcusáveis. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis, e seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que Deus os entregou às concupiscências ou aos desejos de seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a penalidade devida ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Ele os entregou a um sentimento pervertido, para fazerem coisas inconvenientes. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. São nécios, infiéis dos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus
que são dignos de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Que coisa tremenda! Vê se esse cenário não é o nosso cenário. Até parece que Paulo vive em nosso meio, não é verdade? Até parece que ele anda por aí afora, parece que assiste os filmes, as novelas, as programações. Até parece que ele anda pelas ruas de Dourados ou de outras cidades e consegue denunciar essas coisas todas aqui. O que ele denuncia de maneira imediata é que a humanidade por si buscou saciar a sua sede de independência. Isso é crítico, é dramático, porque afastaram-se do seu Criador. Diz ele que foi de forma liberal, tendo conhecido Deus, o ignoraram, não o quiseram, o rejeitaram, receberam o conhecimento de Deus e o desprezou, sabe? E é isso que a humanidade tem feito. O despreza de contínuo, dia e noite. Interessante que os expulsou não apenas de suas vidas pessoais, mas o expulsou da vida de seus filhos, de suas casas, de suas famílias, de seus conceitos, de suas práticas. Eu lembro-me de uma reportagem que li há alguns anos atrás, de uma pastora norte-americana, o nome dela é Anne Graham, filha do falecido evangelista Billy Graham. Logo quando teve aquele ataque às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001, logo depois disso, em uma entrevista, em um programa muito famoso nos Estados Unidos, o entrevistador, sabendo de sua postura pastoral, perguntou a ela: você é pastora, defende Deus e o amor de Deus? Que Deus é esse que não se importa em ver milhares de pessoas inocentes serem mortas de maneira cruel por conta dessa malignidade desses homens em razão do World Trade Center? Que Deus é esse? E a resposta dela foi maravilhosa. Ela disse: esse Deus é o mesmo Deus bíblico, mas é o mesmo Deus que há alguns anos atrás, uma lei que vocês aprovaram no Senado, disseram para ele estar ausente das escolas, não ser mais mencionado. Uma lei que propiciou, dizendo: não se canta mais hinos cristãos, e nem se fala do criacionismo, e nem se lê a Bíblia em cerimônias públicas de conceito público. Esse mesmo Deus foi expulso das nossas escolas, de nossos filmes, de nossos teatros, de nossas paródias, de nossas canções, de nossas classes. Então, ele respeitosamente se entristece com tudo isso, mas se entristece mais ainda por não ser permitido entrar. E ela continua dizendo: e por a razão de nós tê-lo expulsado, então nós tiramos o Deus de dentro das escolas, cuja leitura de sua palavra ensinava: não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Então os nossos filhos passaram a ver filmes que ensinam a matar, a cobiçar, a roubar, a deturpar. Então o que fizemos? Nós tiramos Deus e seus conceitos morais e entregamos o mundo à herança maligna, e agora queremos que ele bondosamente haja em nosso favor. Ela termina com a frase dizendo assim: nós queremos entrar no céu, mas não queremos cumprir os preceitos da escada que leva para o céu. E é exatamente isso que a gente vive hoje. Queremos tudo de Deus, mas não queremos nos submeter à palavra dele, que nos ensina os valores cristãos. O mundo vive nessa derrocada constante. É interessante. A falta desses princípios norteadores, esses conceitos morais do reino de Deus, eles não só destruíram o contexto geral do mundo, seja na área social, econômica ou espiritual, mas a falta deles deixou como que o homem e a família no mundo todo completamente desnorteados, sem rumos, sem direção,
perdidos, apáticos e destruídos. Se não percebam, queridos, isso é um fato que todos nós sabemos. Há poucos dias atrás eu estava em um diálogo com um senhor da área do direito, enquanto que a gente conversava sobre alguns detalhes de física quântica e tal, e física quântica comparando quanto ao reino. Volta e meia, ele me chama para a gente bater esse papo. Ainda não consegui converter o coração dele, mas em breve a gente vai conseguir. De modo que, enquanto conversávamos, ele me fez um questionamento muito legal. Ele disse: o senhor está a afirmar que sem a Bíblia, ou sem os conceitos bíblicos, o mundo é destruído e o que está acontecendo é por causa disso? E eu disse: não só afirmo, como provo. Todos os conceitos morais que o mundo tem, de certo ou errado, são conceitos divinos. Ele disse: não, o senhor está enganado. Eu digo: prova-me que eu estou enganado. Ele diz: os primeiros conceitos morais não foram divinos, nem foram da lei de Moisés, foram de Hammurabi. Eu digo: é bem verdade, você tem razão. Hammurabi escreveu o seu código em 1813, entretanto, antes dele, Deus já plantou dentro do Egito José para ensinar os conceitos de Deus para aquela nação. De onde veio os conceitos que Hammurabi simplesmente escreveu? De onde veio? Se não de Abraão, de Isaac, de Jacó e de toda a herança que veio de Noé. Ora, tira a palavra de Deus, tem um mundo sem cabeça. Tira os valores divinos, tem um mundo deturpado. A Bíblia, nos seus 10 básicos pilares de relacionamento e de sociabilidade, os 10 mandamentos. Não há nada mais belo, nada mais lindo, nada mais perfeito do que os 10 mandamentos. A gente só precisava deles, irmão. Ainda no Novo Testamento eles são a base de todo o Evangelho, os 10 mandamentos. Sabe? 4 primeiros mandamentos relacionados a Deus, 6 outros mandamentos relacionados à convivência social. Imagina isso. Faz comigo isso aqui, por favor. Levanta seus 4 dedinhos e diga: olha, 4 mandamentos para relacionar com Deus, 6 mandamentos para relacionar com o próximo. Entende? Veja o quanto Deus dá valor ao conceito de sociabilidade. Ele poderia ter colocado 6 mandamentos curriculares para ele e 4 para a humanidade. Mas ele estabelece: você tem comunhão comigo se você tiver comunhão com o seu próximo. Você tem relacionamento comigo no vertical se você tiver relacionamento com as pessoas na horizontal. O mundo é destruído por falta dos valores de Deus na vida das pessoas. E é essa transferência que a gente se perdeu que tem levado essa geração de mal a pior. Pais e mães, alguém pode vir aqui tocar um negócio aqui para mim? Porque parou tudo a parada aí. Por favor, faz um bagulho aqui, alguma coisa fervorosa, quem sabe um forró. Enfim, pensa comigo. Por conta dessa crise de paternidade, tudo que Deus pediu a Abraão, e nós vimos isso semana passada, tudo que Deus pediu a Abraão é: transmita as minhas leis aos seus filhos. Diga para quem está pertinho de você, diga: a continuidade do mundo, segundo Deus, residia em uma frase: transmita as minhas leis aos seus filhos. Só isso. Mas se você for em Juízes 2:10, você vai ver o que eles escrevem dizendo assim: e levantou-se outra geração que não conheciam o Deus de Moisés e nem tampouco as obras que ele fizera no meio de Israel. Você imagina? Poucos anos depois de ter entrado na terra prometida, a próxima geração nem sabia quem Deus era. Não é triste? E vocês não acham que é o mesmo que acontece no nosso mundo hoje? A falta de responsa de transmitir aos nossos filhos os valores e princípios morais de Deus.
Estamos tornando as gerações em gerações de promíscuos. Eu vi uma manchete de uma exposição, de uma caravana, sei lá o que, de uma... Esse é o nome correto. Eles vão passar de cidade em cidade, de estado em estado. E a proposta é que a partir de maio, 2 indivíduos perniciosos andarão escolas públicas e particulares, ensinando, financiado pelo nosso dinheiro de imposto, ensinando sobre sexualidade nas escolas. 2 figuras, chamados Jean Willis e o maluco lá que canta lá, os outros arreios, que eu esqueci o nome lá, a lacraia, sabe? Agora tu imagine, Vital, Pablo das Quantas, imagine, são esses valores que está sendo ensinado, esses valores que estão aplaudindo. Às vezes as pessoas me questionam dizendo: pastor, o senhor é de direita ou de esquerda? Eu digo: meu irmão, eu sou do meio, sou coluna do meio. Quando era direita, todo mundo dizia: vamos pôr a esquerda, que vai melhorar, o mundo vai ficar melhor. Vem a esquerda, continuamos pagando imposto caro do mesmo jeito, continuamos sofrendo do mesmo jeito, os hospitais continuam cheios do mesmo jeito, os postos de saúde continuam sem remédio do mesmo jeito. O problema não está em quem governa, o problema está no sistema que governa. É a ausência do governo de Deus que é o problema no mundo. O apóstolo Paulo diz que a humanidade criou para si impérios para substituir o reino. Procuraram mecanismos baseados também em 7 características: interesses pessoais, domínio à base da força, a violência, a opressão forte sobre o fraco. Sabe, essa escravidão mental que a mídia se ocupa para dominar os menos entendidos, ou pelo menos aqueles que menos observam a palavra de Deus. Um império baseado em injustiça, medo, corrupção, iniquidade, desigualdade. O mesmo Paulo diz que a humanidade buscou a solução em si mesmo, lá no versículo 18. Como fizeram isso? Perderam o reino e criou a religião. E as pessoas acham que cristianismo é uma religião. Estão muito enganados. Jesus nunca veio fundar uma religião. Jesus nunca foi pai de religião. Não vivemos uma religião, irmão. Religião é uma invenção humana para substituir reino. Religião, do latim religare, que quer dizer religar o homem com Deus, ou ligar o homem com Deus. O que é isso? Quem pode ligar o homem com Deus? Aí vem Jesus e diz: escuta, gente, eu vim trazer um reino para vocês. E no reino vocês não precisam de intermediário, vocês podem ter acesso direto ao Pai. Vocês serão filhos direto do Pai. Não tem que religar, tem que trazer Ele. A religião quer levar a igreja para o céu, o reino quer trazer o céu para a terra. A religião quer separar o homem da vida prática aqui no mundo e isolá-lo, enquanto que o reino quer te promover aqui no mundo para que o mundo copie o seu estilo de vida. Mas a gente vive ao contrário. Nós buscamos modelos no mundo, enquanto que o mundo deveria buscar modelos aqui dentro. Eu não sei se vocês se lembram disso. Como disse, faz 20 e poucos anos que eu me converti, mas logo no tempo que eu me converti, a coisa que mais o mundo buscava era aprender com os cantores de dentro das igrejas. Era tirar os cantores de dentro das igrejas, porque eram os tops. E a igreja deu conta de colocar para fora muita gente boa. Gente como Elvis Presley, por exemplo, que Deus levantou para criar uma adoração diferente. A igreja não deu conta de suportar, o colocou para fora, o mundo o abraçou. Beyoncé, por exemplo, como ministra de louvor, cantava num coral. Aí o mundo vem de dentro da igreja e pega e propõe a glória. E a falta de estrutura, de reino, leva as pessoas a cobiçarem. Porque a proposta do capitalismo, do mundo que vivemos, é: o mundo te dá a felicidade que a igreja não te dá. Porque a gente não se preocupou em tratar as pessoas em suas almas, mas apenas prepará-las para um lugar de refúgio chamado céu.
e não as ensinamos a viver nesse mundo aqui como luzeiros, como foi que Jesus ensinou, dizendo: vocês ficarão no mundo, enquanto que a gente ora dizendo: Pai, tira a gente desse mundo. Jesus ora ao Pai dizendo: Deus, Paizinho, não tire eles do mundo. Ele ora em João 17 dizendo: deixa eles aí, eu preciso deles aí. O mundo só pode ser mudado se a igreja entender o reino, irmão. Entende? E por que que a grande maioria não quer? Porque o reino exige sacrifício. O reino exige mudança de vida. O reino exige coragem para ser confrontado. O reino exige coragem para ter que se humilhar e pedir perdão. O reino é tornar-se inferior aos outros e fazer com que os outros sejam superiores a você mesmo. Isso é reino. Mas viver isso não é uma coisa fácil. São poucos os que querem. É mais fácil andar sobre os outros. É mais fácil olhar de cima para baixo do que de baixo para cima. É ou não é verdade? Enquanto que o Evangelho nos propõe uma vida de completa humildade diante do Senhor, dispostos a viver essa intensidade de reino. Então o homem criou a religião e disse: com a religião eu posso manipular. E quer saber? Eu vou ler um último texto essa noite, só esse aqui, embora existam dezenas, mas eu só vou ler esse aqui para você. Isaías, veja comigo essa leitura. Olha o que Isaías fala, por favor, no capítulo 44 do seu livro. Como esse homem é profético. Ele diz assim no verso 13. Isaías 44, 13, ele diz: o carpinteiro estende a régua sobre a madeira e com lápis esboça um Deus. Dá-lhe forma com o cepilho e torna a esboçá-lo com um compasso. Faz o seu Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para habitar em uma casa. Cortou para si cedros, ou tomou um cipreste, ou um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores do bosque, ou plantou um pinheiro, ou uma chuva o fez crescer. Tal árvore serve ao homem para queimar, como parte de sua madeira se aquenta, e coze o pão, e também faz um Deus, e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura, e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e prepara a carne para comer, faz um assado, e dele se farta. Também se aquenta e diz: ah, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina, e lhe dirige a sua oração e diz: livra-me, tu és o meu Deus. Nada sabem, nada entendem, grudaram-se-lhe os olhos para que não vejam, e se fecharam os seus corações para que não entendam. Nenhum deles para pensar, ninguém tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo e assei pão sobre as suas brasas, assei sobre eles carne e a comi. Farei eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Ele está dizendo, Deus está dizendo: não consigo entender a mente humana. Ele não para pensar que do pedaço de madeira que ele achou a comida, daquela mesma madeira ele fez um Deus. Deus está dizendo: como é que vocês são tão burros? É isso que ele está dizendo. Como é que vocês são tão idiotas, tapados, manés? É isso que ele está dizendo, irmão. Ele diz: eu não consigo ver isso. Vocês não param para pensar. E é só pensar, irmão. Eu olhar para esse microfone, me curvar. Oh, tu parece uma águia. Oh, dá para pensar um negócio desse? Dá para imaginar um negócio desse, irmão? Isso não é nem diabo. Isso é homem. É ignorância humana. Não foi o diabo que fez deuses, foi homens. Por quê? Para manipular pessoas. Através de suas criações eles manipulam. É por isso que a religião é a arma mais letal da humanidade. Busque na história nos últimos 2000 anos apenas. Só nos últimos 2000 anos apenas. E você vai se escandalizar com a média de um número de 600 milhões de mortos pela religião. É mole? O que mais? Eu estou dizendo de cristianismo. Eu não estou dizendo de islamismo apenas.
Eu estou dizendo de cristianismo. Nada matou mais na história da humanidade do que o cristianismo, irmão. A religião, não o Jesus que pregava o reino, mas a religião romanista, dominante, massificante da mente humana. Esse é o mundo que tem. É isso que a Bíblia diz. Achando-se sábios, tornaram-se loucos. É o que a palavra diz. Não precisa ir longe. Só olha a palavra. Por que é tão difícil crer na palavra, queridos? E é mais fácil crer em qualquer filosofia, em qualquer ideologia. As pessoas preferem ter na cabeceira de suas camas os livros, a Arte da Guerra de Sun Tzu ou de Maquiavel, do que ter a palavra de Deus. Quantos que veem qualquer outra coisa ao amanhecer o dia sem antes de ler a palavra de Deus? Vão se encher do quê? Do que Paulo diz, de malignidade. O mundo está exatamente nessas condições. A humanidade, por si só, mergulhou no seu próprio mar de ignorância. Só que com tudo isso eles geraram provas suficientes, largas provas, de que eles não podem, de que nós, seres humanos, não temos condições de viver justamente sem os valores divinos. É impossível o homem e a mulher viver dignamente sem os princípios divinos. Isso provocou, e eu termino com isso, te levando à plataforma montada pelo mundo. Perceba que isso provocou dois extremos. Quando a humanidade cria para si esses mecanismos de substituições divinas, dois extremos são gerados. O primeiro é um extremo do autodesenvolvimento intelectual, onde propiciou o avanço científico de maneira incrível no último século. E isso é fato, não é? Tivemos o último século, o século XIX, marcante pelas maiores e mais lindas invenções que o mundo já teve. Mas por outro lado, entramos no século XX, no outro extremo, onde a superinteligência humana deu lugar ao máximo da bestialidade humana. E é verdade. Eu não estou dizendo nem isso dos homicídios, dos genocídios, das coisas horríveis que há no mundo. Eu estou dizendo da grande popularidade que gerou a legalização do aborto. Que é mais bestialidade do que isso? Alguém já parou para ver como uma criança é formada no ventre? O processo lindo, maravilhoso que é uma criança sendo formada no ventre. Agora imagina tudo aquilo gerado por Deus de uma forma tão perfeita, e uma pessoa acha simplesmente que é legal assassinar um bebê. Vê se isso não é o cúmulo da bestialidade. É ou não é verdade? Quer mais bestialidade? Olha um projeto de lei que está para ser passado na Câmara agora. Foi apresentado semana passada. A legalização do casamento de homem ou mulher com animais. O projeto sabe de quem? Daquela maluca gaúcha, Maria do Rosário. Homem casar com a égua é legal. Ah, vai tomar banho, irmão. Isso aí chega a ser um insulto a qualquer inteligência humana. E esses infelizes estão lá com nossa grana. Você acredita? Tu pagou imposto esse ano, está pagando, não está? Já fez declaração de imposto de renda? Então, tu está financiando isso. Temos que pagar? Temos. Mas é isso que está acontecendo. É o cúmulo da bestialidade. E ela foi na tribuna defender que isso é um direito humano. E se o cara quer casar com uma égua, ele pode casar. Se a mulher quer casar com um cachorrão, casa com um cachorrão. O que tem? Vem, meu bem. Se fosse pelo menos uma vaca, não é não? Ia dar leite, pelo menos, pô. Pô, puxa vida. Fico pensando em bezerro com cara de homem. Se bem que tem muito homem com cara de cavalo. Mas o jeito de cavalo pelo menos tem, né? Que triste, irmão.
Mas isso é o mundo que a gente vive. E essa plataforma toda montada, talvez você não escute, mas ela emite um clamor altissonante, pedindo ajuda. E essa ajuda, em palavras, seria: muda o sistema de governo, por favor. Porque não somos governados por pessoas, mas por um sistema que domina a mente das pessoas. Mas há uma promessa divina, e essa promessa vai se cumprir. Eu vou lê-la para você. Eu queria que você ficasse em pé, por favor. Você está animado ou não? Acorda aí então. Diz a palavra do Senhor. Olha o que Isaías libera. Capítulo 9. Mas para os que estavam aflitos, não haverá mais obscuridade. No passado ele envileceu a terra de Zebulum e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra e da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da derrota dos midianitas. Tendo o calçado daqueles que pelejavam no tumulto, e toda veste revolvida em sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o restabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Ei, um reino veio a essa terra. Fazem 2000 anos que o inimigo tem tentado calar esse reino, obstruir esse reino, destruir esse reino. Se levantou otomanos, se levantou romanos, se levantou turcos, se levantou islâmicos, se levantou bretões, mas o reino continuou caminhando. E disse Isaías: o governo desse reino não terá fim, mas ele vai encher toda a terra. É por isso eu queria que você olhasse para essa pessoa tão bonita e que é reino de Deus. Diga para essa pessoa: é por isso. Não. Diga: é por isso que Jesus disse: vós orareis assim: venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Venha, reino de Deus. Venha com teu amor, venha com a tua bondade, venha com a tua misericórdia, venha com a tua fidelidade,
venha com a tua igualdade, venha com a tua justiça, venha com a tua equidade, venha sobre nossas vidas. Se eu fosse você, eu orava dizendo: venha o teu reino sobre a minha vida, venha o teu reino sobre a minha casa, venha o teu reino sobre os meus inimigos, venha o teu reino sobre os que me odeiam, venha o teu reino sobre os que me criticam, venha o teu reino sobre os que me perseguem, venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino sobre os meus negócios, venha o teu reino sobre a minha casa, venha o teu reino sobre a minha família, venha o teu reino sobre o meu vizinho, venha o teu reino sobre tudo aquilo que eu te represento, venha o teu reino. Oh, aleluia, oh, aleluia. Declare o reino dele sobre a tua vida. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adora. Uma só voz, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. É isso mesmo. A tua igreja te adora. Adore, adore. A tua igreja te adora. Você acredita no que você está cantando? Você acredita que eu acabei de pregar que o reino de Deus é amor, bondade, misericórdia, fidelidade, igualdade, justiça, equidade? Então talvez esteja alguém aqui esta noite sofrendo alguma causa de injustiça. Talvez tenha alguém aqui esta noite sofrendo por algo injusto. Talvez tenha alguém aqui esta noite pedindo a Deus a tempo: Senhor, entra a meu favor. Talvez tenha alguém aqui que se sinta doente, machucado, dolorido por alguém. Então eu vou te pedir agora, pela fé, clamar como Jesus disse, mas para que esse reino venha sobre essa tua causa, sobre essa pessoa que te incomoda, sobre esse patrão que te judia, sobre esse marido que não crê em ti ou naquilo que tu vive, sobre essa mulher que te dá dor de cabeça, sobre os problemas que te afetam, sobre o teu vizinho que te deixa irritado. Faz com que a tua fala chegue diante do Senhor, que a justiça do Eterno venha, que o favor do Eterno venha, que a bondade do Eterno venha, que a misericórdia do Eterno venha, que a graça do Eterno venha, que a saúde do Eterno venha, que a vida do Eterno venha. Então clame a Ele: venha o teu reino sobre a minha família, venha o teu reino sobre os meus negócios, venha o teu reino sobre a minha casa, venha o teu reino sobre a minha vida. Enquanto eles cantam, libera essa palavra sobre você. Ore agora, declare agora. Sempre eterno, venha sobre a tua causa, venha sobre o teu negócio. Igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. É eterno, é pra sempre. Termina cantando, cante, cante, cante.
igreja te adora. Feche seus olhinhos agora. Feche seus olhinhos. Paizinho, mediante a tua palavra ensinada, eu acredito plenamente no poder da tua palavra. E se a tua palavra nos ensina a crer que o teu reino pode ser aplicado em nossa vida, que o seu amor, que a sua bondade, que a sua misericórdia, que a sua fidelidade, que a sua justiça, que a sua igualdade, que a sua equidade aplicada sobre nós. Então, Senhor, que o teu amor nos cubra essa noite e o teu reino venha sobre a vida dessas pessoas que estão aqui, trazendo a cura onde há doença, trazendo a saúde onde há enfermidade, trazendo a restauração de ossos, trazendo a restauração de células, curando ouvidos que estão surdos, curando olhos que estão doentes, arrancando, Senhor, dores da cabeça, arrancando dores na alma, tirando, Senhor, inflamações, labirintite, problemas neurais, arrancando, Senhor, dores dos ossos. Sim, que o teu reino venha agora e cure toda a gastrite, toda a úlcera, todo o câncer, toda dor que arranca suspiros, em o nome de Jesus. Que o teu reino venha sobre a vida financeira da tua igreja, venha sobre os negócios da tua igreja, venha sobre a vida pessoal de cada um, venha sobre o casamento, venha sobre a escola, venha sobre a advocacia, venha sobre a profissão, venha sobre o exército, venha sobre a polícia, venha sobre a cidade, venha sobre o governo. Venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino, Senhor. Seja esta noite a noite do teu reino sobre nós. Assim eu lhe peço agora, em o nome de Jesus. Eu te louvo por nos ouvir, pois o teu reino não tem fim. Assim declaro em nome de Jesus. Dá um abraço apertado em quem está perto de você e diga: o reino de Deus venha sobre a tua vida. Oh, Deus te abençoe, vai em paz.